Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria dizer ao Sr. Representante Pedro Cabeça que a Câmara não desvalorizou este assunto. E tanto não o fez que mandámos suspender a eliminação e determinámos a elaboração de um relatório o mais circunstanciado possível que pudesse responder às questões que foram colocadas, procurando, naturalmente, dando-lhes crédito e procurando encontrar fundamento para a certeza das decisões que tinham sido tomadas. E foi isso que aconteceu. Tratámos o assunto com a máxima seriedade e respeito pela Assembleia Municipal e por todos os seus representantes. Agora, é hoje evidente para todos, o Sr. Representante Pedro Cabeça não me vai levar a mal, que há, utilizando também um aforismo popular, neste processo da sua parte, entradas de leão e saídas de sendeiro. Porque o senhor, quando apresentou esta recomendação, invocou a existência da destruição de documentos com valor histórico, das cegadas, do conteúdo das cegadas. Foi essa a ideia que perpassou por todos aqui. Várias pessoas me contactaram porque tiveram conhecimento do debate nessa reunião, preocupadas com o facto da Câmara estar a destruir material das cegadas. Eu fui contactado por várias pessoas. Foi essa a ideia que o senhor transmitiu. Pode não ter sido essa a sua intenção, mas foi essa a ideia que o senhor transmitiu. Criou um alarmismo à volta desta questão. Apesar disso, nós tratámos a questão com toda a seriedade e tranquilidade. E eu queria dizer-lhe, Sr. Representante Pedro Cabeça, não posso deixar de dizer isto, que o senhor prestou um mau serviço ao Arquivo Municipal. Porque durante este processo pôs sistematicamente em causa, e hoje mesmo está a fazê-lo novamente, a credibilidade técnica dos técnicos do Arquivo Municipal. E isso é que eu acho que é um mau serviço prestado ao Arquivo Municipal. Já para não falar dos apelos à vigilância para que durante um fim de semana não fossem destruídos os documentos para ocultar os documentos do Sr. Representante Pedro Cabeça, quando o que se passa é que há trabalhadores deste serviço e de outros serviços que também têm instalações ali no arquivo a fazer horas extraordinárias em vários fins de semana para recuperar trabalho atrasado. Portanto, isso é que pôs em xeque o Arquivo Municipal. Sr. Representante Pedro Cabeça, nós temos no arquivo técnicos altamente credenciados. Nós temos técnicos credenciados. Não precisam de ser fiscalizados por outros técnicos credenciados. O senhor propõe, na sua recomendação, que se crie uma comissão por representantes da Câmara e Assembleia Municipal e um técnico especialista. Então o senhor acha que não há no arquivo técnicos especialistas? Este processo de eliminação foi acompanhado por técnicos de várias formações, incluindo um jurista que também assina o relatório, a dúvida que há pouco colocou. Estou-lhe a dizer, por não saber é que eu lhe estou a dizer. E, portanto, nós temos, de facto, técnicos credenciados. Temos técnicos credenciados no arquivo que fazem um fantástico trabalho e que não merecem o label de incompetência e irresponsabilidade que sofreram ao longo destas semanas. Porque, publicamente, o que resultou de toda esta polémica é que se estava no arquivo a destruir coisas sem sequer ver o que lá estava dentro. Foi o que resultou desta polémica. E eu rejeito essa catalogação do nosso arquivo municipal. Nós, em relação às datas, há várias datas porque a eliminação só pode ocorrer depois da autorização da Direção-Geral respectiva, que aliás já foi recebida. A empresa que foi utilizada é uma empresa certificada, ao contrário do que o Sr. Representante Pedro Cabeça disse. Depois, queria dizer ainda o seguinte. O arquivo tem uma enorme quantidade de trabalho para fazer no seu dia-a-dia. São, por ano, milhares os processos requisitados e, consequentemente, também devolvidos. São milhares os documentos digitalizados. Há centenas de atendimentos ao público e depois há também atividades culturais, como o Mistério no Arquivo e outras atividades, sempre com mais inscrições do que lugares de participação, dado o interesse que estas iniciativas têm trazido a muitas crianças e os seus pais. O arquivo terminou
o tratamento e estão divulgadas no portal do arquivo, desde há poucas semanas, todas as atas das reuniões de Câmara desde 1941, permitindo a que qualquer um que queira investigar a história do município a partir destas atas, que o possa fazer online através do portal do arquivo. O que há no arquivo, e é essa a realidade que está na base destas iniciativas, destes processos, é uma enorme quantidade de documentação não tratada, que se acumula e se empilha, e se empilhou ao longo dos últimos anos, sem tratamento, e que faz com que estejam misturados documentos que podem e devem ser eliminados com documentos que devem ser tratados. E o esforço que se está a fazer é para criar condições de correto acondicionamento dos documentos que devem ser tratados. Ora, nós estamos numa situação em que, para a quantidade de documentos que estão ali depositados, o espaço é escasso. Há até, como o senhor representante bem sabe, documentos nas garagens, porque o espaço no arquivo propriamente dito, nos depósitos, não é suficiente. E nas garagens também há documentos que são de conservação permanente e que precisam de ser postos em condições de segurança e de preservação. E, portanto, nós podíamos fazer três coisas. Ou ignorávamos esta realidade, ou transferíamos os papéis todos em bruto para os depósitos, tornando-os intransitáveis até para os documentos que já lá estavam, ou então geríamos o arquivo. Porque o arquivo não é um depósito de papéis onde se põe lá tudo para sempre. Eu não estou a dizer que disse isso, mas posso dizer alguma coisa sobre o arquivo, se me permitir? O arquivo é um serviço que precisa de ter uma gestão documental. E o que é essa gestão documental? É ir progressivamente eliminando os documentos mais antigos que não sejam de conservação permanente ou que não tenham interesse declarado para o município, para permitir ir acolhendo novos documentos com esse interesse. E a situação que hoje temos ainda é uma situação que leva a que haja documentos de conservação permanente que não estão devidamente tratados, que não haja a disponibilidade que gostaríamos de ter para receber fundos de privados que muitas vezes querem entregar ao arquivo documentos com valor histórico importante, mas é preciso que o arquivo tenha espaço para os acolher e para os tratar. E também, outra realidade, é que nós temos, noutros departamentos do município, um conjunto de documentação que, neste momento, já devia estar no arquivo central e não ainda nos arquivos, digamos, provisórios de cada departamento. E é preciso, portanto, dar resposta a esta situação. Foi por isso que se desencadeou este processo, aliás, não inédito, porque já aconteceu o relatório evidencia isso, em várias alturas no nosso município, de eliminação de documentos que não são de conservação permanente e que não têm interesse para o município. Como o relatório evidencia, todos os documentos eliminados foram individualmente objeto de avaliação. O Sr. Representante Pedro Cabeça pode não acreditar, mas eu faço fé naquilo que os serviços afirmam e põem por escrito. Faço fé nisso. E o que está afirmado, e me foi confirmado pessoalmente, é que todos os documentos foram avaliados. E eu não olho para esta situação com uma permanente desconfiança dos técnicos do arquivo. E, portanto, se há este compromisso de técnicos credenciados, com formação para tal, eu tenho a certeza que esse compromisso e essa afirmação corresponde à verdade. E é assim que devemos respeitar o serviço de arquivo e todos os outros serviços. Depois, eu queria dizer que houve outras medidas tomadas. O que se fez foi procurar selecionar séries documentais que já estivessem fora do prazo de conservação obrigatória e que tivessem bastante volume. Para quê? Para mais rapidamente abrir espaço para os documentos que precisamos de guardar em melhores condições. E estas foram as selecionadas e outras estarão a ser preparadas. Alguns documentos foram também enviados para Odivelas porque é lá que deviam estar. Por exemplo,
os documentos relativos a licenças de ciclomotores. Não sei se os senhores representantes sabiam, mas até há pouco tempo as pessoas que precisavam de renovar licenças de ciclomotores no Concelho de Odivelas tinham que vir a Loures tratar disso, levantar os processos no arquivo, porque esses processos ainda estavam em Loures. E é este conjunto de realidades que se está a trabalhar para melhorando, acolhendo de outra forma os documentos que são realmente importantes e permitindo que o arquivo seja aquilo que ele mesmo deve ser. Um arquivo tem que ser um repositório dos documentos mais importantes da Câmara que permita a sua consulta por todos os interessados. Ora, se não há capacidade de organizar os papéis, se eles não estão devidamente catalogados porque não há espaço livre para eles, ninguém os pode consultar. E isso não é um arquivo, é um depósito de papel. E nós, que temos um dos edifícios, talvez não haja paralelo para o edifício que nós temos em termos de arquivo municipal, não podemos desperdiçá-lo não organizando o nosso arquivo. Eu acho, Sr. Representante Pedro Cabeça, digo isto com toda a sinceridade, que devia pedir desculpa aos técnicos do arquivo que foram, neste processo, sistematicamente postos em causa.